Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver esse problema aqui, que ele pede para determinar a temperatura de estado estacionário para uma placa com essas condições de contorno aqui. Então, bom, olhando para essas condições aqui, eu tenho aqui y igual a π, y igual a 0, e aqui eu tenho x igual a 0 e x igual a π. Então, essa minha placa, na verdade, é uma placa quadrada, né, de tamanho π por π. Então, aqui está a minha placa. Então, agora, olhando para essas condições aqui, eu tenho começar com essa daqui, ou melhor, começar com essas aqui. Né? Para y igual a 0 e y igual a π, a minha função u, né, a temperatura, ela vale 0, então aqui, né, para y igual a π e para y igual a 0, eu tenho 0. Aqui para x igual a π, seria isso daqui, eu tenho 1, né, então aqui ela vale 1. E essa condição aqui, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que a derivada de u em relação a x, quando x for igual a 0, então eu estou nessa região aqui. Então, a derivada, né, em relação a x, que é normal aqui a essa fronteira, nesse ponto é igual a u de x e u de 0 y. Então, o que quer dizer isso daqui? Isso quer dizer que a taxa de transferência de temperatura nessa fronteira aqui, ela vai ser proporcional à temperatura. Né? U de 0y é a temperatura aqui, isso daqui é a transferência de temperatura aqui na direção do eixo x, né? Então aqui. Então, quanto maior for essa temperatura, maior será a troca de temperatura entre a placa e o meio, né? E vice-versa. Se essa minha função aqui, u de 0y, fosse igual a 0, tá? Ou melhor, né? Se essa minha condição aqui fosse igual a 0, isso quer dizer que eu não teria troca de temperatura aqui nessa região. Agora, como essa condição diz que essa derivada é igual a u, então quer dizer que essa troca de temperatura, de calor aqui, vai ser igual, né, à temperatura na barra. Então, quanto maior for a temperatura, maior será essa troca de calor e vice-versa. Então, vamos montar o problema para resolver essa questão aqui, né? Então, o nosso problema é a equação de Laplace, né, que para a temperatura em estado estacionário, a equação do calor vira a equação de Laplace, né, para encontrar o estado estacionário. Então, aqui eu tenho o xx mais o y, isso daqui é igual a 0. Então, para x entre 0 e π, e o meu y também. Agora que eu tenho as condições u de x 0 igual a u de x π igual a 0, e essa minha última condição, u de π e y, isso daqui é igual a 1. Esse daqui é o meu problema, tá? De novo, para resolver isso daqui, a gente vai utilizar a separação de variáveis. Então, a gente vai supor que a minha solução, o de xy, isso daqui é uma função x, né, da variável x, uma função y da variável y. Então, como a gente já viu, né, a equação de Laplace, né, que é isso daqui, ela vai virar simplesmente x duas linhas, y mais x y duas linhas igual a 0. Então, separando as variáveis, né, eu tenho x duas linhas sobre x igual a menos y duas linhas sobre y. Então, isso daqui vai ter que ser uma constante que eu vou chamar de menos lambda. Então, daqui a gente tira as duas equações diferenciais ordinárias, né, que é x duas linhas mais lambda x igual a 0 e y duas linhas menos lambda y igual a 0. Agora a gente vai olhar para as condições de contorno, então u de x 0. Então u de x 0 igual a 0, isso daqui implica que x de x vezes y de 0 é igual a 0, e aí, portanto, y de 0 tem que ser igual a 0, né, para a gente não ter a solução nula. A outra condição é u de xπ igual a 0, então, mesma coisa, isso daqui implica que y de π é igual a 0. E agora, olhando para essa condição aqui,
u de x 0y igual a u de 0y. Então, isso daqui quer dizer que, bom, isso daqui é x' de 0 vezes y de y. Isso daqui tem que ser igual a x de 0 vezes y de y. Então, aqui, se essa minha função aqui não for a função identicamente nula, né, eu posso cancelar aqui. E aí eu tenho que x' de 0 é igual a x de 0, e essa daqui é a minha outra condição. E essa última condição aqui eu vou deixar lá para o final, que é onde a gente vai ter que encontrar a série de Fourier, né? Então, com essa equação aqui e essas duas condições de contorno, eu tenho um probleminha de valor de contorno, né, que eu vou conseguir resolver. Então, y duas linhas menos lambda y igual a 0, e as condições, né, y de 0 e y de π, e isso é igual a 0. Então, esse problema aqui a gente já resolveu, né? A gente já sabe as soluções. Então, como eu tenho menos aqui, eu só vou ter soluções se esse lambda for menor do que 0. Então, esse lambda, né, se a gente fizer as continhas, a gente pode fazer, né, lambda igual a menos μ ao quadrado, né, substituir aqui, encontra as soluções, aplica nas condições iniciais, nas condições de contorno. Então, a gente vai chegar aqui, esse lambda tem que ser igual a menos n ao quadrado, né? Então, esses vão ser os meus autovalores, e as autofunções, né, vão ser, então, y de n, yn de y, igual a, simplesmente, seno de n vezes y. E, claro, para n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Então, essas aqui são as soluções desse meu problema de valor de contorno. Agora, né, pegando aquela equação em x, eu tinha x duas linhas, mais lambda x igual a 0, e a condição, que era x' de 0, igual a x de 0. Então, aqui o lambda é menos n ao quadrado. Então, eu tenho x duas linhas, menos n ao quadrado x igual a 0. As soluções disso daqui, né, são x de x igual a uma constante C1 vezes o cosseno hiperbólico de nx mais uma constante de C2, o seno hiperbólico de nx. Né? Vão ser as exponenciais aqui, e aí eu estou utilizando as funções seno e cosseno hiperbólicos. Então, agora, aplicando aqui nessa condição de contorno, então, x' de 0, né, isso daqui vai ser, bom, a derivada disso daqui é aplicado em x igual a 0. Tá? Então, isso daqui vai ser C1 vezes derivada do cosseno hiperbólico de nx. Então, derivada do cosseno hiperbólico, isso é o seno hiperbólico, e aí, né, regrando a cadeia, vezes n. E a derivada do seno hiperbólico vai ser o cosseno hiperbólico. Então, C2 vezes n vezes o cosseno hiperbólico de nx. E isso, claro, aplicado em x igual a 0. Então, isso daqui vai ser C1. Seno hiperbólico de 0, isso é 0. E aqui o cosseno hiperbólico de 0, isso vai ser 1. Então, isso daqui é x' de 0, e isso daqui tem que ser igual a x de 0, né? Ou seja, aplicar x igual a 0 aqui, eu vou ter C1 vezes cosseno hiperbólico de 0, que é 1, mais C2 seno hiperbólico de 0, que é 0. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que nC2 é igual a C1. Ou seja, né, C1 é igual a nC2. Então, com isso, a minha solução, né, xn de x, né, já colocando esse índice aqui, isso daqui vai ser igual a, então, C1, que é a mesma coisa que n vezes C2, cosseno hiperbólico de nx, mais C2, seno hiperbólico de nx, ou ainda, né, essa constante, e multiplica seno hiperbólico de nx mais n cosseno hiperbólico de nx.
Então essa daqui é a minha solução xn. De novo, né, para n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Agora a gente tem as nossas soluções fundamentais, né, que é o meu yn, né, que é simplesmente seno de ny. Então isso vai ser uma constante cn, seno de ny, vezes isso daqui, né, o seno hiperbólico de nx mais n cosseno hiperbólico de nx. Né? N igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Então essas aqui são as minhas soluções fundamentais e a solução geral vai ser então o somatório de n igual a 1 até infinito, cn, e aí, bom, todas essas coisas, né? Então agora o que a gente precisa saber é encontrar quem são essas constantes cn's. Para isso, a gente vai utilizar aquela condição que a gente não utilizou ainda, né, que é isso daqui, é o de πy igual a 1. Então, se eu fizer o de πy, né, eu tenho, bom, isso daqui é fazendo x igual a π, então isso daqui vai ser o somatório de n igual a 1 até infinito dessa constante cn. Quando eu fizer x igual a π aqui, eu vou ter seno hiperbólico de nπ mais n cosseno hiperbólico de nπ e vezes o seno de ny. Então, né, x igual a π vai resultar nisso daqui, e isso tem que ser igual à função constante igual a 1. Então essa coisa aqui, né, isso daqui é constante em relação a y. Então, né, eu estou escrevendo a minha função 1 como sendo uma expansão, né, em seno de ny, ou seja, tudo isso daqui é o coeficiente de, bom, dessa função f de y, que é igual a 1, como uma série de Fourier seno. Então a gente já sabe, né? Então isso daqui vai ter que ser igual a 2 sobre L, né? No caso, o nosso L aqui é π, a integral de 0 até π da nossa função, que é 1, vezes seno de ny dy. Então, resolvendo essa integral, isso daqui é 2 sobre π, a integral de seno de ny é menos cosseno de ny sobre n, então aplicado de 0 até π, então isso daqui é menos 2 sobre nπ, cosseno, né, de nπ, menos cosseno de 0, que é 1, então isso daqui é a mesma coisa que 2 sobre nπ, e aqui 1 menos 1 na n. Então, se toda essa coisa aqui tem que ser igual a isso daqui, então o meu Cn, se eu passar tudo isso daqui para cá, dividindo, o meu Cn vai ter que ser igual a, então, 2 vezes 1 menos 1 na n, dividido por nπ, vezes essa coisa aqui, né? O seno hiperbólico de nπ, mais n cosseno hiperbólico de nπ. Então, esse daqui é o meu Cn. E aí, portanto, a minha solução, né, vai ser essa coisinha aqui, onde esse meu Cn é, então, isso daqui. Ou seja, né, a minha solução U de x, y, isso daqui é o somatório de n igual a 1 até infinito. Esse 2 sobre π eu posso colocar aqui para fora, é uma constante. Então, aqui vai ficar 1 menos 1 na n, dividido por n, que multiplica seno de ny. Isso daqui eu vou colocar depois. Então, aqui eu vou ter seno hiperbólico de nx, mais n cosseno hiperbólico de nx, e tudo isso dividido por essa coisa aqui, né, que é o seno hiperbólico de nπ, mais n cosseno hiperbólico de nπ. Então, essa daqui é a solução desse meu problema.
Então agora a gente vai vir aqui para o GeoGebra para ver como é que vai ficar essa minha função. Então aqui de novo, então isso daqui é 2 sobre π. Na verdade eu vou colocar aqui como uma função, né, para restringir o domínio. Então o x de 0 até π, o meu y de 0 até π também. Aqui eu vou ter o somatório, né, então de 2 sobre π. Aqui embaixo eu vou ter um n, aqui em cima seno de n vezes y e vezes seno hiperbólico de nx mais n cosseno hiperbólico de nx, tudo isso dividido, então n variando de 1 até 5. E aqui está então a minha solução. Então aqui ela vale 0, aqui também ela vale 0, nessa outra extremidade aqui. Aqui eu tenho aquela condição do fluxo, né? E a gente pode ver aqui que não é bem 0, né? Tem uma leve curvatura aqui. E aqui nessa parte da fronteira eu tenho aquela função 1, né? Constante igual a 1. Claro, aqui como eu estou usando poucos termos aqui no meu somatório, fica essa coisa ondulada. Mas se eu utilizar mais termos, se eu colocar aqui 20 termos, já fica parecendo a função constante igual a 1. Né? Então aqui está a minha solução, né? Aqui constante igual a 1, aqui nessas duas extremidades 0, e aqui eu tenho a minha condição que está relacionado com o fluxo aqui de temperatura, né? A transferência de temperatura nessa extremidade.